Continuando então, a gente vai ter essa criação, né, de alianças entre esses países europeus e a gente vai precisar ter um motivo, né, um estopim para se começar a guerra. Alguns historiadores apontam que o atentado ao herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro teria sido um dos motivos que levaram então ao início definitivo, né, dessa guerra. Então aconteceu em 28 de junho de 1914, em Sarajevo, que é a capital da atual Bósnia-Herzegovina, que naquele momento era um território que tinha sido dominado pelo Império Austro-Húngaro. E esse atentado, então, foi planejado e executado por uma pessoa que apoiava o grupo dos sérvios nacionalistas. Dessa forma, o atentado ficou ligado, então, à imagem da Sérvia. O Império Austro-Húngaro, então, cobra providências, né, da Sérvia para que os culpados fossem presos e a Sérvia nada faz. Então, diante dessa situação, dizem os historiadores, que no dia 28 de julho de 1914, o Império Austro-Húngaro vai declarar guerra à Sérvia. Mas a gente tem que lembrar que já existia clima de rivalidade entre esses países e foram só necessárias algumas provocações para que a guerra acontecesse, porque estava todo mundo já preparado para isso. Quando há essa declaração de guerra, a Rússia vai mobilizar apoio à Sérvia. Então a gente já vai ter ali um apoio do Império Russo. Lembre-se que a gente já tem uma divisão de alianças ali. A Alemanha vai declarar guerra ao Império Russo, elas já tinham rivalidades. E depois vai declarar guerra à França. Acontece que no meio disso tudo a Alemanha vai quebrar um pacto de neutralidade e vai invadir a Bélgica. Então, antes disso, o Reino Unido estava meio que de boas, não vou me meter nessa guerra. Quando quebra esse pacto ali da neutralidade da Bélgica, acaba que o Reino Unido entra em guerra também e declara guerra contra a Alemanha. Então, relembrando como que vai se formar essas alianças. A gente vai ter a Tríplice Aliança, então, que é a Alemanha, Império Austro-Húngaro, e a Itália entra depois de 1915, e a Tríplice Entente, que é o Império Russo, a França e o Reino Unido ou Inglaterra. Então, assim vai ficar mais ou menos dividida a Europa dentro do conflito, com essas nações mais ricas, e a gente com esses acontecimentos, então, vai ter o início da guerra. Aqui, então, o mapa, que eu coloquei para vocês um azul, né, mais escuro, comparado com o mar, né, é o Tríplice Entente, e um cinza, para a gente entender aonde ficava a Tríplice Aliança. Então, os países que estão em branco ali, teoricamente, eles não faziam parte dessas alianças. Então, a gente vai ter, com o início da guerra, a primeira fase do conflito é a chamada Guerra de Movimento, ou seja, durante um ano, mais ou menos de 1914, quando inicia o conflito, até 1915, a gente vai ter uma guerra em que os países, né, as nações invadem outros países e assim eles começam a batalhar, a guerrear, enfim. A Alemanha vai acreditar que a guerra vai durar pouco tempo, então ela vai com tudo nos seus ataques, né? O objetivo alemão no primeiro momento é arrasar os exércitos franceses antes que o Império Russo chegasse. Então vamos voltar no mapa ali, vejam que a Rússia está aqui, a Alemanha aqui e a França aqui. Então, para as tropas russas virem, eles tinham que atravessar um tanto, né, para chegar aqui. Então, a Alemanha queria ser rápida, ela entra aqui pela Bélgica e pelas duas fronteiras, então, ela vai invadir a França. E vai cercar o país e vai conseguir dominar aquela região. O Império Russo não consegue chegar naquele momento, então ele vai contra-atacar na região oriental e vai conseguir derrotar a Alemanha em outra região. A gente vai ter uma batalha muito importante, que é a Batalha de Marne, em Paris, que é naquele momento, então, que a França está dominada pelos alemães. Então, alemães versus franceses e ingleses, que faziam parte da mesma aliança. Nesse momento, então, vai ocorrer uma vitória francesa. Após essa derrota, a gente vai ter um recuo alemão. Eles saem da França, uma parte ali, e voltam ao território alemão. Já na Rússia, eles estão lá dentro do seu próprio território, tendo que resolver alguns problemas internos. E esses problemas internos vão levar a duas revoluções que depois a gente vai estudar melhor. Então aqui eu coloquei um mapa de como acontecem as ofensivas, como vocês podem ver ali. Então, Império Alemão,
né, vindo aqui a França se defendendo, aqui a gente vai ter ofensivas, aqui o Império Russo também atacando, onde, né, as fronteiras. Então, por enquanto é isso, vou continuar no próximo vídeo.